Você pergunta e o pastor responde. Esse é um conteúdo que nós estamos colocando no ar aqui no nosso canal 126, Sistema RO da Embratel, também no canal 85 da Sky Livre e também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você está assistindo pelo YouTube? Então não se esqueça, você pode agora mesmo, já na largada, se você quiser, curtir esse conteúdo, mas não esqueça também de compartilhar e colocar o seu comentário. Faça a sua pergunta. Você faz a pergunta, a gente traz aqui e o pastor vai responder. E agora você vê os pastores que estamos aqui presentes a esta edição desse programa, um grupo de pastores aqui que veio para exatamente responder diversas perguntas que foram feitas. E eu quero antecipar dizendo o seguinte, essas perguntas foram feitas na rua. Nossa equipe de jornalismo foi para a rua e fez perguntas de maneira aleatória. As pessoas que iam passando e que tinham alguma dúvida sobre o Evangelho, sobre a Igreja Cristã Maranata, como é que funciona isso, o que é aquilo. É interessante você assistir e saber o que muitas vezes está como dúvida na cabeça das pessoas. Eu vou citar aqui os pastores que estão presentes. Pastor Luiz Fernando Pita, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Amadeu Loureiro. A paz do Senhor a todos. Pastor Alexandre Brasil. Paz do Senhor. Pastor Wallace Rossetti. A paz do Senhor. Pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a Muito todos. bem, todos aqui presentes para trabalhar nessas perguntas. Então, vamos logo para como vai funcionar. Nós vamos chamar uma pergunta, né? Vamos chamar uma participação que foi de uma pessoa na rua, a Jacineia Santana. Dona Jacineia Santana, ela foi abordada por nossa equipe de jornalismo e fez uma pergunta, nós vamos assistir, depois os pastores aqui vão responder. É contigo, Jacineia. Pastor, por que nós devemos guardar o sábado? Obrigado, Jacineia, por sua participação. Pastor Luiz Eugênio, a pergunta é essa, por que nós devemos guardar o sábado? Bom, na verdade, a pergunta, não sei se o assistente, o ouvinte guarda o sábado aí, mas eu queria colocar o seguinte, por que não se deve guardar o sábado? Eu vou colocar algumas questões bíblicas que a Bíblia orienta sobre esse assunto, porque nós entendemos o seguinte, que Jesus é nosso descanso, né? Então, não tem que guardar um dia para descanso, todo dia nós descansamos no Senhor. Agora, eu gostaria de mostrar alguns textos bíblicos que mostram que essa necessidade não existe. Por que não existe? Eu vou começar mostrando um texto que fala diretamente de Jesus. Em João 5,18, diz aqui o texto, diz assim, ó, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Então, Jesus foi, um dos motivos que Jesus foi morto é porque ele não guardava o sábado. Ou seja, que o texto diz, ó, porque não só quebrantava o sábado, ou seja, ele quebrava, ele não guardava o sábado. Jesus não tinha essa preocupação, porque ele é o nosso descanso, sempre foi. E lembrando que esse é um dos textos mais claros da Bíblia sobre esse assunto, que o próprio Jesus, para aqueles que querem guardar o sábado, ele não guardava o sábado. O sábado para ele, como diz o texto aqui, era um dia, ele quebrantava o sábado, por isso que queriam matá-lo, né? Outra questão que eu queria lembrar que também é o seguinte, que aqui em João 5,18 que eu falei, né? Agora também tem aqui 2 Coríntios 3,6, diz assim, porque a letra mata. Depois os irmãos, os demais podem comentar sobre esse assunto, que se ficar a letra é a lei. A lei é uma coisa, nós vemos o período da graça. A lei, não estamos tendo da lei. O Novo Testamento não mostra nenhum texto que tem que guardar sábado. Isso é coisa do Velho Testamento, da lei. Então, 2 Coríntios 3,6 fala que a letra mata. Outro texto importante também, 2 Coríntios 3,14 diz que o véu será tirado. Esse véu do Velho Testamento já foi, não tem essa necessidade. Outro texto que eu queria lembrar, mas outro texto, hein? Romanos 14,2, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Então, é a questão de decisões pessoais, que não tem necessidade na Bíblia, né? É o fraco come legumes, agora o forte come, não tem essa preocupação com ele. Mais um texto que eu queria dar para você que está participando conosco, você, se quiser consultar a Bíblia, pode consultar. Então, vai dizer o seguinte aqui, ó, Gálatas 4, 9 e 10, assim, que tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias, meses, tempos e anos. Então, ele fala que é rudimento fraco, coisa
de quem é fraco pensar que tem que guardar isso, né? Então, não há essa necessidade. E por último, eu gostaria de lembrar mais um texto aqui, Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas a outra julga igual todos os dias. Ou seja, quem quer guardar um dia, pode guardar. Agora, quem quer guardar todo dia, está ganhando de 7-1, né? É goleada aí, viu? A gente guarda todos os dias. Todo dia. Alexandre. É importante, o juiz deu a resposta completa ali, mas uma vez Jesus foi indagado a respeito qual o maior de todos os mandamentos. Ele foi e respondeu, que honra, vamos ter assim para nós não errarmos aqui, né? Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, se nós pegarmos em Êxodo 20 e pegar os mandamentos, um fala em relação a Deus e em relação ao próximo. Ou seja, se você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você cumpriu toda a lei. Interessante que esses duas referências, eles estão entre o sábado. Ou seja, Jesus não se referiu ao sábado no cumprimento da lei. Ele se referiu a amar a Deus e ao próximo. Então, quando ele fez, ele equiparou esses mandamentos e o sábado ficou fora, porque toda a lei se cumpriu no Senhor Jesus. Dessa forma que o dia ele já não tem mais significado para nós, porque o nosso descanso agora é somente em Jesus e o amor a Deus e amor ao próximo, nós não infringimos mais a lei. Glória a Jesus. Alguém quer fazer um complemento? O texto só completando, né? O texto lá em Mateus, né? Quando Jesus responde, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, é leve, né? E achareis descanso para as vossas almas, né? Então, ele é o nosso descanso para a alma, né? Para aquele interior. Madeu? Às vezes as pessoas perguntam isso, porque no Novo Testamento há uma citação de guardar o mandamento, né? Há uma citação dessa no Novo Testamento. Mas é bom lembrar que o Novo Testamento, primeiro que o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra mandamento no Novo Testamento é diferente da palavra mandamento no Velho Testamento. A palavra mandamento no Velho Testamento está ligado à lei. Mandamento no Novo Testamento diz assim, esse mandamento vos dou, quer dizer, é uma orientação, como se assim, como Deus dá uma orientação para a igreja, não é uma coisa de lei estabelecida, é diferente, entendeu? Então, alguns se apegam a essa palavra mandamento no Novo Testamento, que é diferente. No Novo Testamento, a palavra mandamento é aquilo que o Espírito está falando. Então, o Espírito está dando orientações à sua igreja, né? Essa a colocação no Novo Testamento. Agora, o Luiz colocou muito bem, né, nos textos bíblicos, mostrando o aspecto bíblico, né, sobre a lei e a graça. A graça é o novo pacto, né? E isso está muito claro na ceia. Ele rompe com o Velho Testamento na ceia, né? Quando ele estabelece o novo pacto. Porque o estabelecimento do novo pacto ali é interessante, porque ele foi para a ceia para comemorar com os discípulos a Páscoa. Todo o ritual preparado era para a Páscoa, que era a última Páscoa dele. Só que quando ele foi ali, o que ele fez? Ele colocou pão e vinho, não tinha os elementos, ele substitui, ele tira as ervas amargosas, que representava tudo aquilo que era da lei, tudo aquilo que era o sofrimento do povo. Ele substitui por quê? Pelo vinho. Quando ele faz aquilo, ele estabelece um novo pacto, então ele rompe com o Velho Testamento. Então é por isso que a grande batalha, aliás, né, a grande batalha do capítulo 15 do livro de Atos, quando daquela reunião do Concílio de Jerusalém, foi exatamente por causa disso. Então, a ideia, quem está ouvindo e tem essa dúvida, pega o capítulo 15 do livro de Atos, leia o capítulo 15 todo, vai ver que a grande preocupação da igreja naquela época foi que alguns cristãos que se converteram tentaram trazer todo o costume do Velho Testamento, toda a lei moral e cerimonial para dentro do culto.
Ok. Quer falar, Peter? O Luiz e os demais, mais complemento do Amadeu aqui, é muito bom. Mas um pequeno comentário. O Senhor, quando criou a palavra em Gênesis, a palavra diz que no 7º dia o Senhor descansou. Deus é Espírito, Deus não precisa de descanso. Deus não é matéria, mas o descanso faz parte da criação do homem. Lógico que nós sabemos que o Senhor está falando de coisas eternas. E Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o homem sem Jesus, ele é um ser incompleto na criação de Deus. Por isso que Jesus vem e assume para si todo o cumprimento da lei e cumprimento do mandamento, e nos dá essa bênção. E repetindo o Luiz Eugênio, 7-1 é a melhor coisa, no sentido, vamos descansar todos os dias na presença do Senhor. Guardar todos os dias para o Senhor. Guardar todos os dias, porque Não, estaremos na presença de Deus de uma forma especial e maravilhosa. Muito bem. Vamos então à segunda participação no programa de hoje. Essa participação vem de Luciana Aparecida de Souza e ela também vai fazer uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta da Luciana. Pastor, a minha dúvida quero saber por que o culto da Maranata acaba rapidinho. Você entra na igreja, você senta, não dá tempo nem você orar, de ajoelhar para orar, e já acaba o culto rapidinho. Por quê? Obrigado, Luciana, por sua participação. Pastor Wallace Rosete, e aí? Bem, é interessante, né? Porque o culto acaba rapidinho, né? Essa tem sido a nossa experiência com a igreja, né? A cada dia, o Senhor é o pão de cada dia, é o alimento para a nossa alma. Então, todo dia nós recebemos a porção daquilo que é o propósito de Deus. Porque todos os nossos cultos têm um aspecto profético. Ele está relacionado com o momento que nós vivemos. Então, o que prevalece é a verdade absoluta, é a resposta de Deus para o anseio da alma, né? Então, o culto é rápido porque não tem necessidade de demorar muito. Tem a parte de louvor, né? E a parte da palavra, que é uma palavra objetiva dentro daquilo que Deus mostrou para o culto. O culto nosso, nós não programamos ele para colocar em prática. Nós recebemos do Senhor o que deve ser feito e nós colocamos simplesmente a revelação que é importante para a resposta dos anseios do homem. Amém. Alguém quer falar? Também lembrar, ô Josias, e aos que estão nos ouvindo, nós temos culto da madrugada, todos os dias. Nós temos o culto ao meio-dia, algumas igrejas têm para dar atenção àqueles irmãos que trabalham, às vezes, no entorno daquela igreja do templo. Às vezes são pessoas que moram distantes, né, do local do trabalho. Às vezes eles cultam ao meio-dia, naquele período de almoço, vão aos templos nossos. Tem o culto da noite, tem... Então nós temos muitos... A igreja... Porque o trabalho nosso não é diferente... Porque a motivação da igreja para que toda ela participe, não é só o trabalho do pastor isoladamente, né, para fazer um culto com uma parte devocional, depois um sermão. Nós temos um trabalho voltado para toda a igreja, então por isso os cultos são mais rápidos, são mais objetivos. E eu, como falei, são vários cultos, né, que nós temos por dia. São vários cultos. Mais curtos em relação à experiência de algumas pessoas, algumas denominações preferem fazer cultos mais longos e em menor quantidade. Nós temos uma preocupação muito grande, Josias, com a solenidade. Os nossos cultos, aqueles que nos visitam, sabem que nós temos uma preocupação muito grande com a solenidade. O culto tem que ser solene, ou seja, a igreja tem que estar quietinha, participando, sem nenhum movimento, entendeu? Como às vezes as pessoas fazem. Nós temos um cuidado muito grande com isso. Então, o culto é mais curto, mas é mais objetivo, como o pastor Wallace falou. Muito bem, vamos seguir então? É importante lembrar, Luiz, que Amadeu lembrou bem, o culto nosso, nós temos culto segunda, terça, quarta, segunda-feira tem madrugada, 6 horas da manhã, e terça-feira temos culto 6 horas da manhã, temos às vezes à noite reuniões para o trabalho da escola bidominical, né? E aí tem quarta-feira com as senhoras reúnem, tem uma mensagem, uma palavra, oração da senhora, quarta-feira, quinta-feira, culto de oração, e sexta-feira também tem a culto da madrugada, 6 horas da manhã, e tem normalmente o culto dos lares, né? Certo. Sábado nós temos o culto normal da igreja, 6 horas da manhã,
e 19 horas sábado e domingo também. Domingo temos a escola bíblica 10 horas, né? 10 horas a escola bíblica dominical e 19 horas. É importante lembrar, que a Amadeu falou muito bem, os nossos cultos são curtos também, porque a nossa preocupação não é trazer uma palavra de sabedoria humana. Nossa pregação é uma palavra objetiva, como Paulo falava. Paulo fala aqui em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 3, assim, 2, 3, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito de poder. Então, nossa preocupação é que o Espírito Santo se revele aquela dia, porque o Espírito Santo ele não depende de longas mensagens para ele operar, né? Ele depende, às vezes culto é curto, lógico que dá tempo de ajoelhar, dá tempo de orar, dá tempo, aqui a participante até exagerou um pouco, tão curto que ela achou curto, hoje ela é acostumada com aqueles cultos longos mesmo, né? Mas é assim, então ela tem a oportunidade de entender que o objetivo maior desse culto é levar a palavra de Deus revelada, o que o Senhor, o Espírito Santo tem revelado nessa hora. Não é palavra de sabedoria humana, de conhecimento, mas a nossa preocupação grande é essa nessa hora. Nós temos a preocupação também de assistir as pessoas após o culto. Exatamente. Ou seja, o culto ele tem um tempo menor, mas a assistência ela não tem tempo. Nós temos todo o tempo para poder assistir os visitantes, os membros da igreja, após o culto. Então isso contribui também para o nosso tempo. Eu me lembro de uma palavra do pastor Gideuti, quando ele colocou que nós vivemos hoje uma grande mudança na nossa civilização, mudança de costumes. As igrejas, elas estão mais perto das pessoas, mais perto do dia a dia, o que era diferente na Idade Média, até no momento dos avivamentos ali. As pessoas tinham que fazer grandes caminhadas para poder ir às igrejas e não tinha meio de comunicação. E a nossa alma tem sede e fome. Então, o que o Senhor está nos dando com os cultos mais curtos e mais frequentes, a possibilidade de estar mais na presença do Senhor e, como Paulo diz, andar em espírito, caminhar em espírito. A possibilidade de eu poder manter essa comunhão e ter essa renovação da comunhão todos os dias. Isso é uma bênção. Nós estamos vivendo uma mudança na nossa civilização muito grande. E podemos ver com essas mudanças, com esses cultos mais curtos e mais frequentes, faz parte dessa mudança para buscarmos mais a presença de Deus. Glória a Deus. Lembrando que essas pessoas que estão participando do programa, elas foram encontradas na rua. Nossa equipe de jornalismo saiu, abordou pessoas do povo, moradores aqui da Grande Vitória, e nessas abordagens foi colocado para essas pessoas que qualquer dúvida que elas tenham em relação à Igreja Cristã Maranata ou ao Evangelho, que elas podiam fazer a pergunta, e nós estamos trazendo todas as perguntas aqui para que você também conheça as dúvidas que as pessoas têm, e os pastores estão aqui para responder. Vamos então para a nossa terceira e última pergunta para essa edição do programa, que foi feita pelo Ezequiel de Souza. Vamos ouvir o que o Ezequiel tem a perguntar. A minha pergunta é, a Igreja Maranata é uma igreja realmente séria? Obrigado, Ezequiel, por sua participação. Pastor Amadeu. Bem, às vezes você faz uma colocação querendo, até por desconhecer. Toda a nossa preocupação, isso pode ser visto de maneira muito clara, toda a nossa preocupação é com o espiritual. Tanto que você que fez a pergunta, em momento algum, você ou qualquer outra pessoa viu a igreja fazendo menção de alguma coisa material, pedindo dinheiro. Nos cultos não há essa preocupação de pedir dinheiro, de fazer essas coisas, né, que às vezes são normais em outros lugares. Nós temos um ministério voluntário, né, os pastores, né, todos aqui são profissionais liberais, médicos, economistas. A preocupação sempre nossa é essa. Nós tivemos sempre tudo isso muito aberto para os nossos membros. Então a igreja, ela tem um testemunho já dado. As pessoas às vezes não conhecem, às vezes a pessoa de fora pode ouvir um comentário e isso, as pessoas têm direito de fazer comentários. Agora,
venham aos nossos cultos, participem dos nossos cultos, entrem nas nossas igrejas e vão ver como é que nós trabalhamos, como é que nós funcionamos. A preocupação muito grande da igreja hoje com a família, com a criança, que é um trabalho muito intenso, com as crianças especiais hoje. E esse é um trabalho, Josias, e é você que fez a pergunta, totalmente voluntário. Totalmente voluntário. E isso é uma característica da igreja. Muito bem. Outro companheiro quer fazer? Só dizer que a igreja é uma igreja séria, dito por nós mesmos, aquilo que o Amadeu bem disse, né? Vá às nossas igrejas. É a melhor forma de você entender, compreender se a igreja ela é séria realmente, você participar conosco. Então você é convidado. Venha aos nossos cultos, assistam, você vai ser assistido, você vai ser atendido, você vai ver os louvores, vai ver a palavra e vai ver o comportamento dos irmãos, das irmãs, da igreja, das crianças, como se processam os nossos cultos e a mensagem que é entregue. E o nosso envolvimento espiritual daquilo que é profético, aquilo que é da palavra do Senhor. E você está convidado. Venha e diga, responda a você mesmo. A igreja cristã Maranata é uma igreja séria? E aqui eu queria compartilhar, Luiz, completar o que o Alexandre disse, porque nós temos a experiência de maneira cotidiana quase, de conversar com pessoas de diversas áreas diferentes, no nosso caso aqui, por exemplo, o pessoal da imprensa, que nos procura, que vai ao Manaim, que são convidados, autoridades. E esse é o testemunho dessas pessoas. É impressionante como a Igreja Cristã Maranata é uma igreja séria. E nós temos, Josias, essa é uma revelação lá atrás, no início da igreja. Nós hoje temos uma penetração em todos os setores da sociedade. Nós somos voluntários aqui, até os que estão aqui. Nós temos hoje no nosso meio militares, de alta patente militar, generais, coronéis, nós temos juízes, temos médicos, temos engenheiros, advogados, e temos também irmãos mais simples, entendeu? Nós temos o pedreiro, temos o eletricista, e nós fazemos isso de uma maneira, nós temos pastores hoje que são de várias condições socioeconômica, cultural, e todos nós nos reunimos como se fôssemos todos iguais. Isso é uma característica nossa hoje disso, quer dizer, nós estamos em todos os setores da sociedade, né? E vivendo isso. Isso não é uma coisa assim, não seria uma coisa fácil e simples se não houvesse um critério de seriedade nesse tipo de trabalho. Muito bem. É bom, eu gostaria de lembrar que a igreja, quando você vê a igreja séria, fala a igreja séria, é a igreja que segue a Bíblia. Por exemplo, você vai observar a igreja cristã Maranata, nós só temos a Bíblia como única regra de fé e prática, não temos outro livro auxiliar da Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós temos para direcionar nossa doutrina e a nossa vida. E lembrando também, a seriedade da igreja está em considerar Jesus o único mediador, como 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a trindade, tudo isso você vai ver, a salvação somente em Jesus, a valorização do sangue de Jesus, nós valorizamos o sangue de Jesus. Então, são elementos centrais da doutrina evangélica, podemos dizer, do evangelho, né? O centro do evangelho é a palavra, Jesus, né? Como centro de tudo. E essas coisas é o que a igreja Maranata prega, né? A nossa palavra sempre está voltada para, o Amadeu falou, para o espiritual, não preocupando com o material. Você não precisa ir na igreja nossa, eu vou levar um dinheiro para ajudar, não precisa de ajuda nenhuma da igreja, dinheiro seu para nada. Nosso objetivo é que a palavra atinja a sua alma e você, eu diria igual foi Natanael e Filipe, falou, vem e vê. Falou, vem e vê. É melhor você visitar para você conhecer. Melhor resposta. Eu gostaria de, sem ser muito, sem querer falar demais, mas veja só, qual o motivo da grande perseguição à igreja, especialmente ao homem que Deus usou para a maior parte da doutrina da igreja? Então, o responsável pela maior parte da doutrina da igreja foi o apóstolo Paulo, sem dúvida, certo? Certo. Muito bem. Então vejam uma coisa, a perseguição a Paulo e à igreja
não foi pelo Império Romano. A perseguição foi pelos religiosos. Exato. E pior ainda, por alguns que se converteram ao cristianismo e se desviaram. Isso Paulo deixa muito claro. Aí o que acontece? O livro de Atos, Lucas, quando escreve o livro de Atos, o capítulo 24, verso 14, o que Lucas diz? Aquilo que Paulo fala, quando os religiosos chamaram a igreja que Paulo pertencia de seita. Não é o texto, o capítulo 24, verso 14, né? O caminho que eu sirvo, a qual eles chamam de seita. Então, às vezes as pessoas dizem assim, os Maranatas são seita. Olha, não tem problema nenhum, pode chamar. Chamaram de Paulo também. Então, quando você diz assim, nós somos uma igreja parecida com Paulo, nós não queremos agredir os outros irmãos. Nós estamos dizendo aquilo que o pastor Luiz está dizendo, com clareza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A doutrina que nós praticamos é que está na Bíblia. Não criamos uma coisa nova, entendeu? Então, nos chamar de seita, simplesmente porque nós pregamos aquilo que está na Bíblia e que as pessoas não concordam, simplesmente por entendimento racional, não tem problema nenhum. Nós estamos dentro daquilo que Paulo pregou. Chamaram a igreja de Paulo de seita, chama nós também. Então, uma vez eu disse que se Paulo fosse vivo hoje, ele ia frequentar a nossa igreja. Brigaram, falaram um monte de coisa. Eu não estou criticando ninguém, mas olha só. Então, chamaram a igreja de Paulo de seita. Então, não era séria a pregação de Paulo? Exatamente. Muito bem. Bom, nosso tempo já acabou, nós precisamos encerrar essa edição do programa, mas você está convidado semana que vem a assistir a mais uma edição desse programa, porque as perguntas continuam e as respostas também serão trazidas a cada edição do programa, tá bom? Então a gente encerra. A paz do Senhor aos companheiros que estão aqui. Deus abençoe. E a paz do Senhor para você que está também nos assistindo. Deus abençoe. Até o próximo programa. Continue acompanhando a nossa programação. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.